Olha, um outro caso muito polêmico que tá rolando, pessoal, é a história da Isabel Veloso, né? Dessa menina que tá com câncer e que a médica foi lá dizendo que ela não está em estágio terminal, enfim, que os cuidados dela são paliativos, mas o Gabriel Perlini da Contigo trouxe o seguinte, olha, caso Isabel Veloso, oncologista, explica que câncer está em estágio terminal e irreversível, tá? Olha, nas últimas semanas, Isabel Veloso sofreu uma grande represália de seus seguidores após sua médica confirmar que ela não é uma paciente em estado terminal. A influenciadora digital viralizou nas redes sociais no início deste ano, após contar que tinha um câncer em estágio avançado e apenas 6 meses de vida. A declaração chamou a atenção dos internautas e mesmo em meio a uma série de desculpas, a youtuber não conseguiu contestar os questionamentos. A coluna, o oncologista Dr. Jorge Absanra, que eu amo de paixão. Jorginho, um beijão pra você. Como eu conheço o Jorge, viu? Adoro o Jorge Absanra. Explicou que um estágio terminal é irreversível, indo contra os argumentos da própria médica. Ele é um oncologista, inclusive aqui no ICESP. Ele é um médico fenomenal, Dr. Jorge Absanra, tá? Em seus stories do Instagram, Isabel Veloso tentou justificar que não era mais uma paciente terminal. Abre aspas, para os desinformados que estão cuidando da minha vida e não tenho o que fazer, minha doença era terminal devido à previsão de tempo. Olha só, eu tinha um tempo estimado de vida e não era certeza que minha doença iria se estabilizar, mas ela se estabilizou e eu passei a não ser mais paciente terminal, tá bom? Eu não sou uma paciente terminal, eu sou uma paciente em cuidados paliativos, tanto que na minha biografia está assim. Já o Dr. Jorge Absanra confirmou à coluna que pessoas em estados terminais não conseguem simplesmente se tornar pacientes em cuidados paliativos. Abre aspas, o paciente em terminalidade de vida é um quadro irreversível, é aquele paciente que não há mais nada possível e que ele vai falecer nas próximas horas. Então não é possível um paciente em terminalidade de vida reverter o quadro. Agora, o inverso sim, pode ser um paciente que era cuidados paliativos e entrou em terminalidade de vida e faleceu, explicou ele, que foi exatamente isso que eu entendi ontem. Falei por aqui, um monte de gente começou a me xingar dizendo que eu não era médico, mas o que a médica estava dizendo era justamente isso, E, abre aspas, isso é quando o paciente está para morrer em poucas horas ou poucos dias. 1, 2 ou 3 dias. Cuidados paliativos é quando a doença não tem mais cura, mas o paciente pode viver muitos anos. Terminalidade de vida é um paciente que está muito próximo de morrer nas próximas horas ou dias, e cuidados paliativos é uma doença incurável, mas que não necessariamente o paciente vai morrer num período próximo. Um paciente terminal é aquele paciente que tem uma deteriorização clínica tão grande e que vai morrer nas próximas horas. Pronto, um oncologista ainda comentou sobre o prazo de 6 meses de vida dito por Isabel Veloso em diversas ocasiões. Abre aspas, esses prazos de 6 meses de vida não são prazos adequados. Geralmente a equipe médica atualmente ela não dá prazo, até porque os pacientes evoluem de maneira diferente. O que as equipes podem dizer? Olha, na média, pacientes que estão na patologia nesse estágio, a maioria vive em torno de 1 ano, em torno de 6 meses, mas esses prazos eles não são dados pela equipe médica, tá? Em agosto desse ano, continuando, a influenciadora digital chamou a atenção dos fãs ao anunciar sua primeira gravidez. Aos 18 anos, Isabel Veloso dividiu opinião com a novidade, principalmente levando em conta o seu diagnóstico em tratamento, tá certo? Geralmente os pacientes em tratamento oncológico, principalmente quimioterapia, não ovulam. A quimioterapia geralmente inibe a ovulação na mulher. Pode acontecer?
Pode. Na medicina, tudo pode, mas isso é pouco provável, admitiu o médico. Como eu disse, a medicina não é uma ciência exata. O que pode ser que aconteça e que ela não estava mais em tratamento e aí voltou a ovular, ou mesmo durante o tratamento ovulou. Mas isso é um caso muito excepcional. Na maioria dos casos, os pacientes em quimioterapia não ovulam, raríssimas exceções. Agora, a gestação pode impedir o paciente de fazer alguns tratamentos por risco à oferta, né? Por exemplo, a mulher está grávida, não pode passar de repente por quimioterapia. Então, algumas drogas não podem ser ministradas por serem teratogênicas, né? Ou seja, pelo risco de causar malformações no feto ou de aborto, ou feto ou de abortamento, né? Então, isso sim pode atrapalhar a gestação e algumas patologias ou tumores podem inclusive progredir com as alterações hormonais de gestação. Aí a gente não sabe, mas a garota quer ser, né?